Oi, pessoal, então só recapitulando aqui a questão dos antidepressivos que acabou faltando na nossa revisão da monitoria, tá? E que vocês se atentassem aqui, como a gente fez nos antipsicóticos, sempre aos receptores, transportadores, autorreceptores e ao próprio neurônio, tá? Aqui no caso dos antidepressivos, focar principalmente nos neurônios serotoninérgicos e dopaminérgicos. Então aqui a gente vai se atentar a três ah, tópicos principais para entender os antidepressivos, tá? O primeiro deles é o transportador da serotonina, que vai ser responsável por retirar o excesso de serotonina da fenda sináptica e colocar para dentro do axônio do neurônio pré-sináptico. O AMAL, que é uma enzima monoxidase, é uma enzima localizada dentro das mitocôndrias dos neurônios. Essa enzima ela é responsável por degradar, então é como se ela fosse o triturador de serotonina, tá? A serotonina vem bonitinha aqui e ela tritura, ela vai quebrar essa serotonina, metabolizar ela e em outras substâncias para depois ela ser reaproveitada e ressintetizada e armazenada na vesícula, tá? Então, armazenada na vesícula, ela recebe o potencial de ação, que vem aqui, o potencial elétrico, ativa os canais de cálcio e sódio, que vão ativar essa vesícula que vai ser responsável por liberar essa serotonina na fenda sináptica. Outro tópico importante é o autorreceptor de serotonina. Como eu comentei na questão dos antipsicóticos, os autorreceptores, ele vai ser o freio do neurônio. Então, quando esse autorreceptor que está localizado no neurônio pré-sináptico, ele for ativado pelo excesso de serotonina, vai indicar, vai significar que tem muita serotonina na fenda sináptica. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai frear. Bom, se tem muito na fenda sináptica, vamos parar de produzir, vamos parar de liberar. Ele vai frear. Então, esses aqui são os principais. No neurônio adrenérgico vai ser a mesma coisa. Vai ter o transportador com nome bonitinho, que vai ser o transportador de noradrenalina, vai ter a MAL e vai ter o autorreceptor alfa-2 adrenérgico. Esse receptor, ele vai ser próprio dos neurônios pré-sinápticos e vai ter a mesma função de frear, tá? Então, passando aqui para a teoria da depressão. Tem três teorias que embasam fisiopatologicamente a depressão atualmente, tá? Primeira delas, e a mais antiga, é a hipótese das monaminas, que vai basear quase todo o tratamento para depressão. O que que ela vai dizer? Vai ser a principal teoria, tá? E a depressão, ela vai dizer que a depressão é causada pela falta de monamina na fenda sináptica, basicamente em determinadas regiões do cérebro, responsáveis tanto pela mania quanto quando tem excesso dessas monaminas, quanto pelos sintomas depressivos quando se tem a falta dessas monaminas. Quais são essas monaminas? Vai ser a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Essas três principais: serotonina, dopamina e noradrenalina. Bom, o que essa hipótese ela não justifica é o tempo que leva para que um fármaco tenha sua ação clínica. O que que é ação clínica? O paciente está com sintomas depressivos, fecha diagnóstico para depressão, a gente aplica o fármaco nele. Para ele ter melhora desses sintomas, ou seja, reduzir ou atenuar a anedonia, reduzir ou atenuar a tristeza, a falta de motivação, a falta de sentido, para ter toda essa melhora clínica leva de 2 a 3 semanas. Só que isso a monamina não explica. Por quê? Se fosse simplesmente o fato de ter a ausência de monamina na fenda sináptica, quando a gente coloca o fármaco antidepressivo, ele aumenta as monaminas na fenda sináptica. Se ele aumenta, era para instantaneamente ter uma melhora clínica. 1, 2 dias depois, o paciente já era para estar normal, zero bala. Normal no sentido clínico, tá? De não ter esses sintomas. Mas não é isso que acontece, leva 2, 3 semanas. E o que que justifica isso? O que tenta justificar isso é a segunda hipótese, que é a hipótese dos receptores monaminérgicos. O que que ela vai dizer? Ela vai dizer que, segundo aquela imagem que eu mandei para vocês lá no grupo, vocês vão entender que vai ter os receptores e os autorreceptores. Vamos usar essa aqui para exemplificar. Tu tem os autorreceptores e depois tu tem o pós-sináptico, tu vai ter os receptores. O que que acontece? Num neurônio que tem pouca monoamina na fenda sináptica, ele vai ter que compensar. Se tu tem pouco neurotransmissor, tu tem dois elementos, neurotransmissor e receptor. Se tu tem pouco neurotransmissor, tu tem que aumentar os teus receptores. Só que tu aumenta o receptor, mas não aumenta as monoaminas. Então, tu vai ter elas por elas. Tu vai ter pouco neurotransmissor e muito receptor, mas não vai ter a melhora clínica.
É um mecanismo de tentar compensar do organismo, mas que não funciona. Mas ao mesmo tempo, tu aumenta os autorreceptores. E quando tu aumenta os autorreceptores, tu tá estimulando que haja um freio naquele neurônio. Então, pensa só, tu tem aqui duas moléculas de serotonina na fenda sináptica, tá? Tu aplicou o antidepressivo, tu aumentou isso aqui. Tu vai ter, sei lá, 10, 20 moléculas. Essas 20 moléculas, elas vão estimular muito mais esse autorreceptor do que essas duas. E ao estimular esse autorreceptor, tu vai frear. Então, é um tiro no pé. Tu aumentou as monaminas com o antidepressivo, só que tu tá freando a produção fisiológica daquele neurotransmissor. Então, por que que funciona? Porque ao longo do tempo, passou uma semana, passou 2 semanas, esse organismo ele vai se remodelar, ele vai ter uma dessensibilização desses autorreceptores, então eles vão começar a receber essa serotonina muito menos do que recebia antes, fazendo com que tenha uma normalização dessa produção de serotonina. Quando tem essa normalização dessa síntese de neurotransmissor fisiologicamente, aí é que o paciente passa a ter essa resposta clínica. Então, a depressão das monaminas provoca uma suprarregulação compensatória, o aumento dos receptores pós-sinápticos, que foi o que eu comentei com vocês, e também uma dessensibilização dos autorreceptores, reduzindo esse freio que tem no neurônio, tá? Outra hipótese, a mais atual, é a neurotrófica do estresse, depressão. Nós temos o fator neurotrófico do cérebro, derivado do cérebro, que ele é responsável por um gene, ele é produzido, sintetizado através de um gene, e o que que acontece? Com o estresse crônico, aumento de cortisol, o próprio consumo de glicocorticoides para pacientes com doenças crônicas inflamatórias, por exemplo, tu vai ter um estímulo de uma supressão desse gene, não é estímulo, é uma supressão desse gene. Quando tu suprime o gene, tu reduz a síntese proteica que esse gene é responsável, que é justamente nesse gene responsável por produzir esse fator. Esse fator, o que que ele vai fazer no cérebro? Ele é um fator altamente responsável pela neuroplasticidade e pela reconexão nervosa e pela neurogênese. Então, ele vai estar sempre estimulando que o cérebro aprenda, que o cérebro produza novos neurônios e novas conexões. Quando tu tem o estresse crônico, tu suprime esse gene, reduz esse fator e vai começar a ter uma neurodegeneração desse cérebro, gerando assim sintomas depressivos, sintomas característicos da depressão, tá? Então essa é outra teoria mais atual que eu tento explicar. Eu tô correndo para ser bem resumido, tá? Aqui eu coloquei mais uma vez uma tabela gigantesca com bastante informação, mas que vocês lendo vocês vão ter uma visão geral. Quatro classes principais dos antidepressivos típicos, tá? Isso aqui, se for cair na prova 10 questões de antidepressivos, 7, 8 vão ser dos típicos, tá? Porque eles vão ser mais usados na clínica para tratar depressão. Quais são eles? Os tricíclicos, então os antidepressivos tricíclicos, os inibidores da recaptação de serotonina, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, e os IMAL, que são os inibidores da monoxidase, da enzima monoxidase, tá? Então, os tricíclicos, eles vão ser uma classe de fármacos mais antiga, eles vão ter como mecanismo de ação o bloqueio do SENT e do NAT, que são esses receptores, esses transportadores, desculpa, que eu comentei para vocês. Esse aqui é o SERT, transportador de serotonina, e esse aqui é o NAT, transportador de noradrenalina. Então, eles vão bloquear. Se a gente volta aqui, quando tu bloqueia isso aqui, esse aqui é o portão de entrada para dentro do neurônio. Se tu fecha ele, tu vai deixar um acúmulo de serotonina e de noradrenalina na fenda sináptica, que é isso que a gente quer. Se tem pouco monamina, que é a teoria das monaminas, tu vai ter que aumentar essa monamina na fenda sináptica. Como é que tu faz isso? Fechando a porta e deixando que ela se acumule ali fora. Então é basicamente isso que faz. O problema dos tricíclicos é que eles vão ter muitos efeitos colaterais, porque eles não vão ser seletivos. Eles vão ser os triciclos, eles vão ser responsáveis por esse bloqueio do SERT e do NAT, mas eles vão ter uma atuação direta em outros receptores, como os colinérgicos, os histaminérgicos e os noradrenérgicos. Então pensa, vocês já tomaram um remédio para alergia, tá? Um antialérgico que deu muito sono. O que que acontece? Os antialérgicos eles atuam nos receptores histaminérgicos. Então os antigos lá, os antialérgicos antigos, eles davam sono justamente por atuar
nesses receptores estaminérgicos. Aqui o tricíclico vai ser a mesma coisa, ele vai atuar nesses receptores e vai dar sono. Ele vai dar ganho de peso, ele vai dar xerostomia, constipação e hipotensão postural, tá? Isso aqui é importante porque ele vai atuar nos receptores colinérgicos, que vão ser responsáveis justamente pela boca seca, pela constipação. Então, é comum os pacientes terem esses sintomas. Isso aqui é importante, pensando vocês na psicologia, na parte clínica, vocês orientarem bem os pacientes que fizerem uso desses fármacos para que eles tenham adesão. Então, o mais importante, o paciente que necessita de farmacologia é ter a adesão dele para que ele possa seguir o tratamento sem largar o tratamento e ter piora clínica, tá? Então, explicar para eles direitinho, ó, pode ter boca seca, pode ter constipação, pode ter ah, hipotensão, né, queda da pressão e também a disfunção sexual. Então, isso é importante para orientar eles. Outra questão importante dos tricíclicos é que eles têm um baixo DL50. O que que é isso? É a dose letal. Então, dose letal é o suficiente do fármaco para que a pessoa venha a óbito quando consome ele. Então, baixa dose letal significa que ele é mais perigoso. Digamos que um tem uma dose letal tal, que tu toma 2 comprimidos e está super bem. Se o tricíclico tem uma dose letal X, que tu toma 1 comprimido e morre, ele é perigoso. Então, isso que significa dose letal, tá? Só revisando com vocês essa questão. E muitas vezes ele pode ser até mesmo usado para tentativa de suicídio. Então, lembrar que pacientes depressivos graves tem que ter um cuidado maior, até para orientar os familiares na hora de administrar esses fármacos, para não deixar sob posse do paciente, tá? Farmacocinética, aqui eu trago uma revisão rápida para vocês, e os exemplos, se cair na prova, alguma questão que eu acho muito difícil, mas se cair uma questão mais complicadinha, só com o nome do fármaco para vocês identificarem a classe, lembra desse macete aqui, esse macete funciona, que é pramina e triptilina. Então, se tiver triptilina no final ou pramina, ele vai ser tricíclico. Então, imipramina, desipramina, amitriptilina, que é o mais comum, mais famoso, tá? Agora, passando para a classe mais importante, que eu coloquei esse um aqui justamente por ser primeira classe no tratamento de depressão. Ele vai ser inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Então, ele vai atuar de forma seletiva, presta atenção no nome, seletiva nesse receptor, que é o SERT, que é nesse transportador, mais uma vez, desculpa, nesse transportador, que é o SERT, transportador de serotonina. Então, ele vai ter, se ele é seletivo, ele vai ter redução dos efeitos colaterais, por isso que ele é melhor que o tricíclico, tá? Porque ele vai atuar só naquele ali. Só que tem justamente aquela questão da segunda hipótese. Ele leva tempo até surgir efeito. Então, o paciente com depressão grave, ele vai estar tomando o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. É importante ter, mais uma vez, essa orientação do paciente para que ele não largue o tratamento antes de 2, 3, 4 semanas. Tem que fazer ele segurar esse tratamento até esse tempo, porque ele vai começar a sentir efeito só depois de 1 mês quase. Então, se ele está tomando 2 semanas, 3 semanas e não está surgindo efeito, ele vai tender a largar. Ah, esse remédio não está funcionando, eu vou largar. E é importante vocês orientarem ele, porque se ele está tomando inibidor seletivo da recaptação de serotonina, é mais provável que leve mais tempo para ter o efeito clínico. Pontos importantes para vocês revisarem que isso aqui é questão de prova certo, tá? Síndrome serotoninérgica é quando tu usa o inibidor seletivo da recaptação de serotonina junto com o IMAL. O IMAL eu vou explicar aqui, mas em resumo, o que que é síndrome serotoninérgica? Vai ser consequente de um excesso de serotonina na fenda sináptica. Como é que isso acontece? Acontece quando tu fecha a porta de entrada, que é o transportador SERT, que é o transportador de serotonina, e quando tu impede que o teu organismo triture, metabolize, degrade essa molécula de serotonina, que é o que o IMAL vai fazer. Então, se tu age nesses dois focos, tanto fechando a porta, aumentando a concentração na fenda sináptica, quanto inibindo o metabolismo dele, tu vai aumentar demais essa serotonina. Vai aumentar demais e isso é ruim, porque vai gerar insônia, disfunção sexual, agitação, tá? O paciente pode ter até um, um aumento grave da pressão arterial, tá? Bom, os efeitos, os exemplos. Fluoxetina, sertralina, estalopram são os principais, tá? Os mais usados na clínica. Aqui, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina. O mecanismo é bem semelhante a esse aqui, do SERT, só que ele vai atuar tanto no NAT quanto no SERT. Ele vai atuar nesses dois.
E os efeitos vão ser mais associados ao bloqueio lá do transportador de noradrenalina. Quando tu aumenta a noradrenalina, vocês já tiveram que sair correndo para uma prova, ficaram super nervosos, vocês têm um aumento da noradrenalina, aumento de adrenalina. O que que vocês começam a ter? Vocês vão ter sudorese, então vocês vão suar, vocês vão ter aumento da pressão. Pensem em vocês ou fazendo uma prova ou fugindo de um leão no meio do mato, no meio da savana, tá? Vocês vão ter todos esses sintomas aqui: sudorese, aumento de pressão, vai aumentar a concentração de noradrenalina. Quando tu aumenta a noradrenalina, tu tem esses sintomas. E vai ter pouca atividade nos receptores adrenérgicos, muscarínicos e histamínicos, tá? Então vai ter menos efeitos colaterais quando comparado. Eles vão ter menos efeitos colaterais quando comparados aos tricíclicos, mas ainda assim vão ser inferiores aos receptores de serotonina, inibidores seletivos, justamente no tratamento da depressão, tá? Por isso aqui ser mais focado nessa monoamina importante, eles acabam sendo a primeira escolha. Aqui a gente ainda tem esses exemplos: venfalexina, desvenfalexina, que eu coloquei em maiúsculo só para vocês lembrarem que ele vai ser seletivo para os dois, mas ele vai ser muito mais seletivo para o CERT. Então ele atua nos dois, mas ele vai atuar muito mais no CERT. Esse aqui vai atuar muito mais no NAT, esse aqui muito mais no CERT. E mal. Isso aqui também é questão de prova, tá? IMAL e inibidor seletivo da recaptação de serotonina é questão de prova. O IMAL ele não é tão usado na clínica porque ele tem muito efeito colateral e ele é mais antigo, é um fármaco aí de mais de 50 anos, então tá deixando de usar ele na clínica, ele é ruim. Mas para a prova, ele tem coisas interessantes. Vamos lembrar o que que é. Mecanismo de ação: eles inibem irreversivelmente a MAL. A MAL é a monoxidase, a enzima monoxidase que está lá dentro da nossa mitocôndria. É responsável pelo quê? Pelo metabolismo da serotonina. Ele vai degradar a serotonina, vai destruir a serotonina, tá? Se tu atua irreversivelmente, isso significa que ele vai se ligar até a morte nisso aqui e ele vai parar de funcionar até ser destruído. Então, se isso acontece, é um problema, porque a gente não consegue reverter ele, não consegue fazer com que ele volte a funcionar. Isso é importante tanto pela síndrome serotoninérgica que eu expliquei, que se tu usa esses dois aqui, o inibidor seletivo da recaptação de serotonina e o IMAL, tu tá fazendo com que aumente demais a tua serotonina. Outra reação importante é a reação do queijo, tá? Nós temos um aminoácido, a monamina, e essa enzima ela é responsável por degradar também a tiamina, desculpa, a tiamina, tá? A tiamina está presente nos queijos, vinhos, salamito, tudo que tu pensar em colônia, vinho, queijo, cerveja envelhecida, todas essas coisas envelhecidas aí, vai ter alta concentração desse aminoácido. O que acontece? Quando a gente come, uma pessoa rígida, uma pessoa saudável, come isso aí e não está usando mal, as próprias enzimas presentes nas células do intestino, elas vão degradar e tá sus, tu vai comer ali um monte de queijo e não vai te dar nada. Só que o que acontece? Quando tu inibe a IMAL lá do cérebro, tu tá atingindo a IMAL lá do intestino. Então ela atinge de forma sistêmica. Tu vai inibir toda a monoxidase presente nas tuas mitocôndrias, vai inibir muito. Enquanto tiver fármaco, vai estar inibindo. Qual é o problema? Quando tu inibe, tu não vai metabolizar esse aminoácido. Se tu não metaboliza, ele vai ser absorvido. Se ele é absorvido pela corrente sanguínea, ele vai chegar no sangue, obviamente, e chegando no sangue, ele vai parar lá no nosso cérebro. O que acontece quando ele para lá no cérebro? A tiamina, ela é responsável por aumentar a liberação de noradrenalina. Se tu aumenta a liberação de noradrenalina, vai ter todos aqueles sintomas que eu acabei de comentar de quando tu tá fugindo de um tigre, de um leão, de um assaltante, quando tu tá prestes a fazer uma prova. Tu vai ter sudorese, vai ter aumento da pressão, vai ter taquicardia, vai ficar apavorado, vai ter tudo isso, tá? Todos esses sintomas simpáticos. Só que, o que acontece? Quando tu tem isso de forma exagerada e descontrolada, ou seja, irreversível, tu não consegue reverter depois, tu pode ter uma crise hipertensiva, ou seja, a pressão da pessoa vai lá na casa dos 18 por 9, 20 por 9, a pessoa pode ter uma crise hipertensiva e isso pode simplesmente gerar um quadro de AVC, pode dar uma lesão renal e, gerando quadro de AVC, pode levar a pessoa a óbito por conta disso. Então é importante a reação do queijo justamente por isso. E é justamente por conta disso também que o IMAL está deixando de ser usado tanto na clínica. Então é importante, se o paciente estiver usando esse fármaco, orientar que ele não use
associado os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e orientar que ele manere no queijo, manere no vinho, manere na cerveja, principalmente nesses envelhecidos, tá? Que tem alta concentração desse aminoácido. Aqui alguns exemplos, tá? Só se cair na prova. E, bom, os atípicos. Eu falei que os típicos são questão de prova e são muito utilizados na clínica. Os atípicos, eu botei um resuminho de todos esses para vocês, mas eu quero que vocês foquem na bupropiona. Bupropiona, como o símbolozinho tá ali, ele vai ser usado para tabagistas, para quem quer parar de fumar. A bupropiona age como uma inibidora não seletiva, ela não é seletiva, dos transportadores de dopamina e noradrenalina. Aqui eu fiz questão de frisar essas palavras porque os outros vão ser inibidores seletivos da recaptação de serotonina, por exemplo. Aqui é não seletivo e principalmente dopamina. O que que a gente lembra quando pensa em dopamina? Se alguém já leu aquele livro Nação Dopamina, vai lembrar que a dopamina está intrinsecamente associada à dependência química, dependência de jogo, todo tipo de dependência é o sistema de recompensa é guiado pela nossa dopamina. Então, se ele age de forma a inibir de forma não seletiva os transportadores de dopamina, tu vai estar aumentando a dopamina, porque vai estar bloqueando lá o transportador, tu vai estar fechando aquela porta, aumentando a dopamina na nossa fenda sináptica, tá? Isso aqui é importante porque ele vai ser usado também, principalmente, né, para tabagistas que querem parar de fumar, mas atuando principalmente nos sintomas mais de dependência no sentido de abstinência, tá? Então, reduzindo aqueles sintomas de ansiedade, aqueles sintomas eufóricos de abstinência propriamente dito. A bupropiona não tem efeito sobre os receptores serotoninérgicos, muscarínicos, histamínicos e alfa-adrenérgicos. Então, ela não age nesses receptores. Significa que ela não vai ter efeitos na serotonina e não vai ter aqueles efeitos colaterais, como boca seca, constipação, ela não tem isso, tá? Então, lembrem principalmente da bupropiona, não queria me estender muito. Os outros vocês deem uma olhadinha, mas questão de prova foi isso que eu pontuei, tá? É isso aí. Muito obrigado e espero que tenha